Fala, meu anjo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, ou melhor, vamos falar sobre um exercício polêmico, conhecido como frog. Você conhece esse exercício? Popularmente, ele também é conhecido como sapinho. E aí, será que esse exercício ele é bom para ganhar glúteos ou ele é descartável? É isso que vamos ver hoje nesse vídeo. Eu vou fazer uma análise desse exercício. Se você não me conhece, eu sou conhecida como Anjo Macy e eu falo sobre musculação mais voltada para estética para mulheres nas minhas redes sociais. Então eu te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo e se você quiser me acompanhar mais de perto também, eu vou deixar aqui as minhas outras redes sociais na descrição desse vídeo. Então vamos lá, vamos falar sobre o polêmico frog. Há um tempo atrás eu coloquei uma enquete lá na minha outra rede social perguntando para as mulheres o que elas achavam, qual que era a opinião delas sobre esse exercício. Se elas consideravam o exercício bom, se elas consideravam o exercício ruim, se elas fariam, se elas não fariam, por que elas não fariam. E eu queria ver, eu queria ter esse feedback, qual que era a percepção das mulheres que praticam a musculação sobre esse exercício. E eu confesso que eu até me surpreendi um pouco ali com as respostas. A maioria das mulheres considera um bom exercício para desenvolver os glúteos, mas a maior parte delas, apesar de considerar um bom exercício, não faz porque tem vergonha de fazer na academia, É uma posição meio constrangedora e eu super compreendo isso. Pra quem me acompanha, sabe que eu não sou a pessoa de criticar movimentos, Porque na minha visão, eu acredito que tudo deve ser levado em consideração contextos e lógicas. Inclusive, as profissionais que trabalham comigo, uma coisa que eu falei com elas, comentei com elas, olha, nós não teremos a mesma visão, 100% igual, a gente vai ter ali coisas parecidas, até muito parecidas, mas 100% igual não vai ser, E a única coisa que eu peço para vocês fazerem aqui dentro dos programas de treinamento, já que agora trabalhamos em equipe, é trabalhar sempre com lógica. Então, tudo que vocês me apresentarem, treinos que forem prescritos, eu quero que vocês me apresentem coisas com lógica. Eu tô fazendo isso aqui por conta disso, disso e disso. Beleza, foi feito com lógica. Eu só não quero que você, jogue ali de qualquer jeito, sem finalidade nenhuma, com finalidades estúpidas, porque também existe pessoas que fazem prescrições estúpidas. Mas não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar sobre frog, Senão eu já vou entrar em outro assunto polêmico. Então, muito bem, quem me acompanha sabe que eu não sou de condenar exercício. Eu consigo enxergar o treinamento realmente por contextos, quem precisa, quem não precisa, quem tá precisando ali naquele momento, quem não está precisando naquele momento. Então o treinamento ele precisa ser levado em consideração com contextos, É muito importante olhar para exercícios como ferramentas para chegar a um determinado objetivo dentro de um determinado contexto. Filosofia agora, hein? Filosofia. Bom, o frog ele tem algumas variações, A variação que estamos comentando é essa que apoiamos o peito no banco, E aí elevamos a perna, vai aparecer o vídeo para você na tela aí agora. Então é essa execução que apoiamos o peito no banco e elevamos a perna. E aí conseguimos executar no Smith, empurrando ali a plataforma com o calcanhar. Conseguimos executar também colocando uma barra, pode ser aquela barra W ali no meio dos joelhos e elevar a perna, então a resistência, que é o peso, não fica no pé, na sola do pé, fica no joelho, Essa é uma outra forma de fazer. Podemos também realizar sem carga nenhuma e para dificultar o movimento, colocar uma mini band na região dos tornozelos ou colocar acima dos joelhos. Aí dificulta o movimento, o glúteo entra ali num trabalho isométrico também. E muito bom, legal. E uma outra variação desse exercício é o frog pump, que é um movimento muito parecido com a elevação pélvica, porém as nossas costas agora ficam no banco e a gente une a sola do pé ali no chão, Então o pé ele não fica em contato com a sola do pé, não fica em contato com o chão, os pés eles ficam unidos ali. Esse seria o famoso frog pump, Mas o exercício que vamos comentar, a variação que vamos analisar aqui hoje é o frog, Então vamos analisar juntinhas aqui o exercício frog. Bom, A primeira coisa que eu tenho pra te dizer, né, que muita gente fala: nossa, isso é invenção de moda, isso é pra chamar atenção,
coisa que eu tenho pra te falar é que todos os exercícios são invenção de moda, né? Alguém um dia criou esse movimento, senão a gente não teria nenhum exercício. Todos os exercícios eles são invenção. Por exemplo, o banco Scott, né, que até levou o nome do cara, Scott, em consideração para nomear o exercício, né? Então, o exercício, ele inventou o exercício, é um exercício excelente ali de bíceps, né? E aí no final tá o nome dele, é um exercício inventado, tá? Outro exercício inventado ali é a elevação pélvica, um exercício recente, né? Desenvolvido aí pelo Brett, ok? Então todos os exercícios eles são invenção. E bom, o frog ele foi desenvolvido por uma fisioterapeuta chamada Shirley. Eu não me recordo o sobrenome dela, mas eu sei que o primeiro nome era Shirley, tá? Então ela como fisioterapeuta viu ali um problema, né? Ela quis tratar uma disfunção em uma paciente, um paciente dela ali, e criou esse movimento para isso. Então, o frog, ele não foi desenvolvido com uma finalidade estética, né, de desenvolver glúteos, hipertrofiar glúteos. Não. Então, partimos daqui, tá? Antes de você falar, o frog é uma invenção de moda, o frog não presta, entenda qual foi a finalidade pela pessoa que criou ele. E nesse caso, não foi com objetivo estético. Então, uma coisa muito importante é que antes de julgar qualquer movimento, é que a gente analise, tá? O porquê. Por que esse exercício existe? Por que esse exercício está ali na ficha? Por que essa pessoa está fazendo esse exercício? Eu não posso julgar movimentos que eu não entendo qual foi a finalidade. Combinado? E aí é até engraçado que eu tava conversando com um amigo meu e ele disse que alguns treinadores condenam as prescrições dele porque ele prescreve, eu esqueci o nome daquele exercício, mas o exercício eu vou deixar rodando aí na tela pra você. Tá, um exercício que a gente coloca ali, prende a mão no kettlebell, né? E aí levanta o kettlebell muito popular no crossfit. As pessoas do crossfit fazem muito esse movimento. E aí você vê alguém fazendo isso na academia, você pensa, nossa, essa pessoa não sabe treinar. Nossa, por que essa pessoa tá fazendo isso? Nossa, tá querendo chamar atenção. Mas olha que interessante, esse é um exercício muito bom para trabalhar potência. Então, a finalidade da prescrição dele é trabalhar a potência de quadril. Não é trabalhar hipertrofia, ganhar bunda, glúteo, perna, não. A finalidade dele é trabalhar potência de quadril. Então a pessoa, ela vê a pessoa executando ali na academia, né, e fala, nossa, pra que isso, coitado, sabe treinar. E nem sabe a finalidade que a pessoa tá fazendo o exercício, né? Então, fica combinado aqui comigo, você que gosta de mim, você que me acompanha aqui de pertinho, tá? Não condene exercícios antes de saber a finalidade, a proposta daquele movimento. Mas afinal, Anjo, o frog, você considera ele um bom exercício para ganhar massa muscular? Vamos discorrer isso aqui agora, tá? Primeiro ponto. O glúteo, ele é um grupo muscular considerado fásico. O que é um grupo muscular considerado fásico? Nós nomeamos, por assim dizer, os grupos musculares como fásicos e tônicos. Os grupos musculares fásicos são grupos que têm uma tendência maior a enfraquecimento, a atrofiar e a inibição. Inibição seria um atraso de ativação daquele grupo muscular durante o exercício que seria primário dele. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um glúteo fraco e eu vou fazer um movimento de extensão do quadril, que é o principal extensor do quadril é o glúteo máximo, tá? Mas o meu glúteo, ele está fraco, ele está com essa inibição, né? Que é inibição é um nomezinho ali para caracterizar esse atraso de ativação, tá? Essa fraqueza muscular. E aí, se eu tô com o meu glúteo fraco, ele não vai realizar essa função, né, de estender o quadril como ele deveria fazer. Então ele vai ter sua ação reduzida, outros grupos musculares podem entrar com ação compensatória, né? Para compensar, para o corpo conseguir realizar aquele movimento, já que o glúteo não é capaz de realizar. E aí muitas mulheres vão realizar, por exemplo, uma extensão de quadril com cabo e acabam sentindo ele quadrado lombar. Por quê? O quadrado lombar está rígido e o glúteo está fraco. Ou às vezes vão realizar uma extensão de quadril e acabam sentindo o posterior da coxa, porque o posterior da coxa está hiperativo e o glúteo está fraco. Então, acaba que os músculos sinergistas, né, os músculos secundários do movimento, roubam a ação que deveria ser principalmente do glúteo. Você vai fazer exercícios isolados de glúteo e você não sente o seu glúteo. E isso é um problema, porque se você não sente ativação muscular, ela não necessariamente quer dizer hipertrofia quando a gente olha para estudos, tá?
Mas é muito importante. Cara, se eu tô sentindo, se eu não tô sentindo o grupo muscular, é um caminho ali, né? Eu preciso sentir o meu grupo muscular engajado no movimento que é dele. Se eu não tô sentindo, tem alguma coisa errada, né? Imagina, eu tô fazendo uma cadeira extensora, não tô sentindo o quadríceps, que estranho, né? Tô sentindo o peito, que nada a ver, né? Então é só colocar uma coisa bem fora de lógica aqui pra você entender que é um problema você fazer um movimento que é daquele grupo muscular e você não sente ele trabalhar no movimento, está errado. E aí, olha que interessante, o frog, quando flexionamos o joelho, colocamos o posterior da coxa em insuficiência ativa. O que seria uma insuficiência ativa? Seria eu reduzir parte da ativação dos meus posteriores da coxa. Por que isso acontece? Porque os posteriores da coxa, eles são um músculo biarticular, ou seja, ele atua em duas articulações, que seria na flexão dos joelhos e também na extensão do quadril. Então, o posterior de coxa, ele realiza esses dois movimentos. Então, quando eu flexiono meu joelho, eu consigo fazer com que o posterior de coxa tenha a sua ação reduzida e, consequentemente, na hora que eu vou estender o meu quadril, o foco maior vai para os glúteos, porque o posterior da coxa também faz extensão de quadril. Mas quando eu flexionei o joelho, porque ele também atua no joelho, ele entrou em insuficiência ativa, consequentemente, glúteo trabalha mais no movimento. Então, se você vai fazer uma extensão de quadril com cabo, ou você vai fazer uma elevação pélvica e você sente os seus posteriores de coxa, esse pode ser um exercício bem-vindo para você estar corrigindo isso. Porque daí você vai tirar a participação do posterior da coxa desse movimento de estender o quadril e vai fazer os seus glúteos, que estão mais fracos do que os seus posteriores, acordarem, por assim dizer, para realizar esse movimento. E aí, se a gente resolve esse problema de falta de ativação dos glúteos, né, e consegue direcionar mais o trabalho para os glúteos no movimento de extensão do quadril, tirando da jogada esses grupos musculares que estão gerando a ação compensatória ali no movimento, indiretamente, né, fazendo com que o glúteo acorde, né, para realizar esse movimento, o glúteo fica mais forte, começa a participar mais dos outros exercícios, como elevação pélvica, como extensão de quadril com cabo, e, consequentemente, indiretamente, eu espero que eu tenha mais ganho de massa muscular agora, que eu estou conseguindo sentir o meu glúteo trabalhar devidamente. Sai fora, Siri! Então, eu considero o frog um bom exercício, dependendo do contexto em que ele está inserido. Existem pessoas que realmente não vão precisar desse movimento. Eu, particularmente, poucas vezes fiz esse exercício, acho que 2 vezes na minha vida. Não faço muito porque eu tenho asma, apesar de eu considerar um bom exercício, eu tenho asma. Quando eu pressiono meu peito no banco, eu não consigo respirar muito bem, então eu sinto que o meu desempenho no exercício fica prejudicado. Daí eu não gosto de fazer. Mas, se a gente avaliar contextos, ele pode ser bem encaixado no treino. E quando que eu considero encaixar esse exercício no treino, né? Por que eu acredito ser bom? No início do treino, porque daí eu consigo realizar uma pré-ativação, né? Digamos que eu vou treinar glúteo, mas durante o treino de glúteo eu acabo sentindo muito meu posterior de coxa, então eu posso entrar ali com esse exercício para pré-ativar os meus glúteos, seria bem. Pré-ativação, para quem não sabe, é realizarmos ali com cargas baixas, um movimento bem isolado ali de glúteo. No caso, né, a gente está falando de pré-ativação de glúteo, então entraríamos com exercício isolado de glúteo, visando que levar sangue ali para aquela região, né, fazer ele despertar, digamos assim, para daí começar o treino, né, fazer ele entender, agora vai começar o treino de glúteos, tá? Então seria bem-vindo para uma pré-ativação. No meio do treino, como uma transição, então digamos que o treino é de posterior de coxa e glúteos, sendo que eu vou começar com exercícios predominantes de posterior da coxa e depois eu vou partir para glúteos. Nessa transição de posterior para glúteos, eu poderia encaixar o frog no meio do treino para começar uma pré-ativação de glúteos e fazer essa transição. Seria bem-vindo também. Pessoas avançadas, né? Pessoas que têm já um bom desenvolvimento do complexo do glúteo e pessoas avançadas precisam de uma maior variedade de exercícios, elas precisam de mais variação de estímulos. Então seria bem-vindo para uma pessoa avançada no treinamento também. Até porque, se você observar, o frog, né, ele é muito parecido com a elevação pélvica. Só que na elevação pélvica a gente tem uma cadeia cinética fechada e no frog a gente tem uma cadeia cinética aberta. Então é uma mudança de estímulo realizando o mesmo movimento. O movimento é muito parecido. Vou tentar jogar a comparação aí na tela para vocês verem a semelhança dos dois movimentos.
né? Só que ao contrário, né? Realizando em cadeias cinéticas diferentes, ou seja, temos uma variação de estímulo diferente, assim como é um agachamento e um leg press, por exemplo. O agachamento é um exercício de cadeia cinética fechada para o quadríceps principalmente, e o leg press é um exercício de cadeia cinética aberta, tá? Então parece muito com o agachamento, mas cadeia cinética fechada e aberta é o seguinte, tá? No agachamento, o pé fica fixo no chão e o tronco se movimenta, cadeia cinética fechada. No leg press, o corpo fica, o tronco, né, tá fixo e o pé se movimenta, cadeia cinética aberta. Então, a mesma coisa aqui do frog e elevação pélvica. Frog, cadeia cinética aberta, elevação pélvica, cadeia cinética fechada. Movimentos extremamente parecidos, tá? E por fim, podemos utilizar também ele como finalizador, né, para acrescentar um pouco mais de volume de treinamento para o glúteo em específico. Né? Então fiz ali o meu treino de glúteo completo, como não é um movimento que permite erguer muita carga, né? A gente pode deixar lá para o final, jogar até mais repetição, jogar uma técnica, uma coisa nesse sentido, né? Estressar mais o glúteo ali no finalzinho do treino para puxar realmente daquele fatale final, tá? Então seria bem-vindo. E é isso, considero o frog um bom exercício a depender do contexto, mas digamos que eu tô falando de uma pessoa iniciante que nunca pisou na academia, vou começar fazendo frog com ela? Aí eu não vejo, né, muito sentido por quê, tá? Afinal, a gente precisa primeiro, né, no treinamento construir uma base sólida, então eu vou trocar o agachamento no frog, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Precisamos entender mais sobre contextos, individualidade, tá? Pra julgar qualquer. E bom, se você gostou da minha análise, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso me ajuda muito, tá? Deixe seu comentário também, passa um feedback, gostei, não gostei, pra eu entender e conseguir criar conteúdos cada vez melhores pra vocês. E não deixe de se inscrever nesse canal. E claro, se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu deixei aqui na descrição alguns produtos que você pode experimentar e ter um gostinho do que é treinar junto comigo e com a minha equipe. Então eu te vejo no próximo vídeo e até a próxima!